Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Estamos falando da história dos juízes e dos reis de Israel. Houve muitos erros e muitos acertos. Por causa da desobediência, os reis pagaram preço alto, porque com Deus não se brinca. Deus mandou, tem que fazer. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. A nação civil dividida por Davi, o rei estabelecido por Deus, e Absalão, o filho rebelde, ansioso por poder. O conflito inevitável implodiu numa guerra civil, com irmãos lutando contra irmãos, enfrentando seguidores ferozes de Absalão. Os campos de batalha tornaram-se palco de tragédia, onde a nação se viu dilacerada pelas divisões profundas, muitas delas enraizadas na escolha do passado. A batalha culminou numa dolorosa cena. Absalão, o filho rebelde, preso em uma árvore pelos cabelos. O destino se desenrolava cruelmente diante dele. Joabe, comandante do exército de Davi, tomou uma decisão fatídica, encerrando a vida de Absalão. O fim do filho rebelde tornou-se um momento de amargura para Davi. As palavras angustiadas de Davi pela morte de Absalão ressoa como um lamento que transcende os séculos. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, meu filho Absalão. Absalão, meu filho. 2 Samuel, capítulo 18 e versículo 33. São palavras de um pai cujo o coração se parte diante de uma tragédia. Tragédia de perder um filho, mesmo que esse filho se levantou contra ele. Adonias era o quarto filho do renomado rei Davi, destacando-se como uma figura preeminente nas narrativas bíblicas presente no livro de Samuel e Reis. Seu nome, que significa Senhor é o meu Senhor, reflete possíveis aspirações espirituais com a ligação da fé de sua família. Nascido da união de Davi e Agite, uma das suas muitas esposas, Adonias compartilhava parentesco notável com a família real, incluindo Aminon, Absalão, Tamares e Salomão. Este último, seu irmão mais novo, desempenharia um papel crucial na vida de Adonias. Adonias não apenas era parte de uma família real complexa, mas também se destacava por sua beleza notável, conforme registrada na Bíblia. Esta característica física pode ter contribuído para sua presença imponente e carisma, fatores que podem ter influenciado a sua trajetória na busca pelo trono. Já Abisag era uma jovem de extrema beleza, uma cuidadora do rei Davi em sua velhice. Sua função principal não era apenas proporcionar conforto físico a Davi, mas também servir como uma espécie de enfermeira, cuidando do rei idoso. A sua presença na corte tinha intenção de aliviar a solidão do rei Davi e oferecer-lhe calor humano. O primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: Por isso os seus servos disseram: que seja buscada para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que seja buscada para o seu serviço. Ela se deitará no colo do rei e o aquecerá. Assim, o procuraram em todo o território de Israel uma jovem muito formosa e acharam
Abisag, uma sulamita, trouxeram-lhe ao rei e o colocaram à sua presença. Aqui vale mencionar uma curiosidade de extrema importância. A história de Abisag é encontrada no primeiro livro dos Reis e não há declaração clara que Davi teve relações conjugais com ela. Em muitas interpretações, Abisag é considerada como uma concubina, porém o texto bíblico menciona que ela serviu ao rei Davi, mas não entra em detalhe com a sua natureza exata de relacionamento com ele. É importante notar que, segundo a Bíblia, a sua função era estreitamente de cuidadora e companheira. Entretanto, esta posição específica de ficar na corte real a colocou numa posição de destaque, onde ela podia exercer influência indireta. A sua proximidade com o monarca levantava questões complexas, pois naquele contexto histórico, o relacionamento com uma mulher era associado à realeza anterior e poderia ser interpretado como reivindicação ao trono. No contexto antigo, por exemplo, ter relações com as concubinas do rei era muitas vezes interpretado como um ato que simbolizava reivindicação ao trono. Nos últimos dias de Davi, o peso da idade se fazia sentir, apesar do cansado zelo de Abisag para protegê-lo do frio. Davi não conseguia mais se aquecer como antes. Neste cenário de declínio físico, Adonias, o filho mais velho de Davi, começou a tramar uma conspiração para tomar o trono. Como herdeiro aparente, Adonias via uma oportunidade de reivindicar o reinado para si, desconsiderando a sucessão em favor de Salomão. Vale lembrar que o trono de Davi deveria ser passado para Salomão por uma combinação de promessas divinas e decisões tomadas na corte real. Deus havia prometido a Davi, por meio do profeta Natã, que sua linhagem seria estabelecida para sempre e que um dos seus descendentes governaria perpetuamente. Esta promessa divina estabeleceu uma base sólida para a sucessão real. A trama de Adonias ganhou contornos mais evidentes quando ele organizou um grandioso banquete em Rogelo, um local estratégico para reunir aliados e simpatizantes. A festa foi destinada aos príncipes e poderosos do reino, uma tentativa audaciosa de angariar apoio para sua própria pretensão ao trono. O profeta Natã e o sacerdote Adoc, Isbenaia e até mesmo Salomão não foram convidados para este evento. Amigos seguidores do canal Jovem Sonhador, têm observado a vida dos reis e dos juízes e têm visto que a ganância do homem pelo poder atrapalha muito a sua trajetória como mandante. Na casa do rei Davi, devido a um erro muito grave de Davi ao tomar a mulher do seu servo e ao colocar ele na frente da batalha para ser morto, para encobrir o seu erro e não prejudicar o seu reinado, Davi acabou cometendo outro erro mais grave em cima de um erro que já havia acontecido. Portanto, por causa disso, a tragédia veio ao seu lar como resultado da consequência do seu erro. E quando aconteceu esses erros, por causa disso aconteceu os demais erros. Quando seu filho abusou da sua própria irmã e o outro filho, como vingança, foi e o matou,
a tristeza, o luto e a tragédia não parou de acontecer na casa de Davi. Observemos bem o erro desse rei, deste pai, deste líder, tanto de casa como de um governo de Israel. Quando erramos e não corrigimos os nossos erros, a consequência vem avassaladora. O sábio é aquele que observa o erro dos outros e coloca a sua casa em dia, evitando de que os erros passados possam vir pesar nas consequências dos dia a dia, se não houver uma correção antes. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!